Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eureka. Hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto super bacana que é o quê? Formação de palavras, processo de formação de palavras. A única coisa que eu vou precisar para esta aula são de duas canetinhas aqui, ó, para que a gente possa entender o conteúdo. A primeira situação é o seguinte, eu tenho dois processos básicos, que é a derivação e a composição, e eu tenho vários casos de derivação, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria. A derivação, o primeiro caso, que é a derivação prefixal, fica bem bacana de você entender, que é o seguinte. Imagina que isso aqui é uma palavra feliz, tá? Hoje a vibe da aula tá lá em cima, né? Todo mundo feliz e tudo. A palavra feliz, eu vou acrescentar um elemento à frente dela, o chamado prefixo. Um prefixo de negação, tá? Vamos colocar aqui infeliz. Eu agrego o prefixo in à minha palavra, feliz agora virou infeliz. Que processo de formação é esse? Derivação prefixal, por conta do prefixo que vem antes. O segundo é derivação sufixal. E aí, como é que eu faço para formar a palavra através do processo de derivação sufixal? Nesse momento agora, reparem que o elemento, ele vai vir depois da minha palavra, tá bom? O início dela, aqui o fim, o elemento vai vir após a palavra. Então, este elemento chamado sufixo, tá bom? Ele vai agregar a esta palavra um novo sentido. Vamos continuar com a palavra feliz. Eu agrego o sufixo mente, vou ter a palavra felizmente. Neste caso, eu tenho um processo chamado de derivação sufixal, por conta do acréscimo do sufixo. O próximo caso é o de derivação prefixal e sufixal. Aí eu vou ter o seguinte, a minha palavra anterior, eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo, os dois termos agregados à palavra anterior. Um exemplo é a palavra infelizmente, prefixo in, sufixo mente, dando origem a uma nova palavra. Tá tranquilo? Este acréscimo, pessoal, na derivação prefixal e sufixal, ele não é simultâneo. Primeiro um, depois o outro. Diferente da próxima que a gente vai ver, que é a derivação parasintética. Na derivação parasintética, você vai ter o seguinte, você também vai ter o acréscimo dos dois, mas esse acréscimo é feito de maneira simultânea. Qual é o resultado prático disso? O resultado prático é o seguinte, na derivação prefixal e sufixal, se você remover um dos elementos, vai continuar tendo sentido, certo? Vai continuar tendo sentido a tua palavra. Então, vamos pegar aqui a palavra infelizmente. Eu tiro o prefixo in, fica a palavra felizmente. Se eu tirar o sufixo mente, eu vou ficar com a palavra infeliz. Então, todas as duas aí eu tenho sentido. Um exemplo de derivação parasintética para a gente entender é o seguinte. Vamos pegar a palavra entardecer. Eu tenho aqui o prefixo em, aí eu tenho a palavra tarde e C aqui é o sufixo, tá? Vamos remover aqui o prefixo dessa palavra. Eu tiro o prefixo em, eu vou ficar com a seguinte palavra, tardecer. Fez sentido? Não, não fez sentido. Essa palavra não tem sentido. Então, se na remoção dos elementos eu não tiver sentido, eu vou ter o quê? A derivação parasintética. A mesma coisa se eu tirar o sufixo. Retirando o sufixo, tarde mais em, eu vou ficar com em tarde. Em tarde não forma uma palavra lógica, né? Não tem sentido. Então, como é que eu faço para diferenciar a derivação prefixal da sufixal? Removo um dos elementos. Se eu remover um dos elementos e continuar com sentido, então vai ser derivação prefixal e sufixal. Se eu remover um dos elementos e a palavra não fizer sentido, então eu vou ter derivação parasintética. Tá tranquilo? Para finalizar essa parte de derivação, nós temos os dois últimos casos, que é a derivação regressiva e a derivação imprópria. Vamos ver com calma? Derivação regressiva, quando é que ela ocorre? Ocorre na situação em que eu tenho um verbo que se transforma em um substantivo, por perda de um dos elementos finais dele. A maioria dos casos, você tem um verbo no infinitivo, como é o exemplo dançar, cantar, chorar, que se transforma num substantivo pela remoção do R final. Então, cantar vira canto, chorar vira choro, dançar vira dança. Estes substantivos vão indicar ações, são chamados substantivos deverbais também. Então, é este o caso da derivação regressiva, quando eu tenho um verbo que se transforma em um substantivo pela perda de um desses elementos aí. A derivação imprópria, no nosso último caso, nesta derivação imprópria acontece uma mudança de classe gramatical.
você tem um caso de um substantivo, de um verbo que se transforma num substantivo, ou de um advérbio que se transforma num substantivo, pelo acréscimo de um artigo. Um exemplo, viver, a gente sabe que é verbo, tranquilo? Mas à medida que eu digo da seguinte forma, o viver é lucro. Então, nesse caso aí, meu caro, eu tenho um verbo que se transformou em um substantivo, pelo acréscimo de um artigo à sua frente. Este tipo de derivação é chamado de derivação imprópria. Beleza? O segundo ponto que a gente vai ver aqui é o da composição. Na composição existem dois processos de formação embutidos nela, o da justaposição e da aglutinação. Justaposição, o próprio nome já está dizendo, há uma posição justa para os dois, ninguém sai perdendo. Então o que acontece? Eu junto dois radicais e nessa junção dos dois ninguém perde, não há perda de fonemas. Um exemplo, passa tempo, passa mais tempo, junto os dois, não houve perda fonética. Preservou-se a identidade dos antigos. Aglutinação. Na aglutinação há uma perda fonética. Eu vou juntar dois radicais, mas aqui há uma perda. Então veja só, composição por aglutinação, um dos exemplos. Planalto. Planalto é formado da palavra plano, certo? Ó, plano termina em O. Mais alto. Na junção, o fonema O foi esquecido, foi colocado de lado. Então, plano mais alto fica planalto. Houve uma perda fonética aqui. Outro exemplo, pernalta. Perna mais alta. Repare que o último A da primeira palavra, ele se perde. Um dos A's aqui se perde, certo? Então, eu tenho perna mais alta, pernalta, certo? Então, guardem bem essa diferença da derivação para a composição. Na derivação eu tenho palavra mais um elemento mórfico, seja ele um prefixo ou um sufixo. Na composição eu tenho a junção de dois radicais e os casazinhos que a gente estudou aqui, as subdivisões, tá tranquilo? Um grande abraço e até a próxima aula.